Marcelo Freixo, deputado estadual pelo PSOL, professor de História, velho amigo. Marcelo, você sabe que isso que eu estou dizendo, acho que é de conhecimento geral, com a degradação da imagem do político, da política, né, pouca gente resistiu, né? Pouca gente continua podendo circular em todos os lugares com a cabeça erguida, sendo respeitado, reconhecido. No Rio de Janeiro isso é quase um milagre, você é um desses milagres, né? Como é que você interpretou junho de 2013, as jornadas de junho, e como é que isso afetou a sua própria visão da política brasileira? Olha, Luiz, primeiro eu olho para esse quadro político com muita tristeza, né? Não me agrada ou não me conforta a ideia de que, por pertencer a um campo ético, e que eu acho que ultrapassa qualquer limite partidário, eu não acho que a ética na política pertença a qualquer partido, e o partido que se pretende dono da ética, ele erra e paga um preço grande por isso, seja qual for. Eu acho que você tem condutas com a questão pública muito corretas em diversos partidos. Não vou dizer em todos, que seria um exagero de... Uma generosidade uma generosidade acima do normal e do necessário. Mas existem, né? Como existe gente muito comprometida e gente não comprometida com a questão republicana e pública no Ministério Público, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, porque não está só no poder representativo através do voto, né? Essa relação da ética com o poder público é um debate que a gente tem que ampliar, não só para aquele escolhido através do voto, mas para aquele que tem compromisso com a questão pública de maneira geral, né? Nós vivemos uma grande crise de representatividade, de forma geral. E eu acho que isso se tornou absolutamente visível, como nunca, nas manifestações de junho. Se você pegar para olhar o que aconteceu... Até hoje eu tenho muita dúvida sobre o que aconteceu em junho. Eu acho que vou carregar essas dúvidas por muito tempo, porque todos nós fomos pegos de surpresa, não foi algo fácil de se entender. Nós fizemos uma campanha muito forte aqui no Rio de Janeiro para a Prefeitura em 2012. Alguns desses sinais já apareciam. Você teve 1 milhão de votos, quase. Nós ficamos em segundo, quase 30%, 29, né, vírgula alguma coisa, quase 1 milhão de votos. Um envolvimento da juventude muito grande, uma votação que se espalhou. Não é verdade que tenha sido uma votação só de Zona Sul, como alguns querem sempre implementar para algo novo que apareça. Não teve nenhuma zona eleitoral ou sessão que a gente tivesse menos de 10% dos votos, o que mostra algo muito interessante, mesmo na Zona Oeste, Zona Norte, lugar que nós tivemos dificuldades, por razões conhecidas, de circularmos. Mas, por exemplo, eu lembro perfeitamente de uma reunião marcada por jovens. Eles marcaram no auditório da ABI, que é um auditório grande, cabem 600 pessoas no centro do Rio de Janeiro. E eram estudantes, jovens de escolas públicas, universidades, escolas particulares, enfim. Marcaram uma reunião. Quando eles me avisaram que a reunião seria no auditório da ABI, eu fiquei, inclusive, eu confesso, irritado. Porque eu falei, pô, mas o auditório da ABI, como é que você marca uma reunião no auditório da ABI? O auditório da ABI cabem 600 pessoas. Se vocês colocarem 300 jovens, que é um número espetacular, para uma reunião, vai dar a sensação de que está vazio. Claro. Aí aquela coisa da juventude, que faz tudo na empolgação, e como a gente é jovem há mais tempo... A ABI é a Associação Brasileira de Imprensa, para quem não sabe. É um auditório enorme. E aí eu fiquei irritado, e era uma reunião à noite, eu já tinha uma agenda, eu falei, olha, tudo bem, está marcado, vamos lá, mas quando for assim, marca num lugar menor, porque se estiver muito cheio é até bom. Eles, não, mas a nossa expectativa é boa. Eu falei, beleza. Quando dá 6 horas da tarde, eles começam a me ligar. Você está vindo? Você está vindo? Porque está muito cheio. Eu falei, mas já encheu o auditório? Ele falou, encheu o auditório e tem fila para entrar. Aí eu falei, caramba, né? Eu tenho que dar o braço a torcer e a mão à palmatória. Final das contas, Luiz, apareceram 4.000 jovens, não pôde ser na ABI e virou um comício na Cinelândia. Nossa. Que a gente teve que arrumar em cima da hora um carro de som e fazer uma reunião com a juventude. Aquilo foi em junho de 2012.
evidente que alguma coisa estava acontecendo ali. Que não era a nossa campanha foi um momento onde aquilo podia se expressar, mas era maior do que a nossa. Eu não acho que aquilo aconteceu por causa da nossa campanha, não mesmo. Claro. Não é falsa modéstia, eu realmente não acho isso. Mas na campanha nós vimos sinais, pelo menos no Rio de Janeiro, do que um ano depois ia explodir com essa intensidade toda. E não foi algo só da juventude, eu acho que a juventude foi um motor, mas de alguma maneira a sociedade como um todo foi às ruas dando um grande grito de inquietação. Né? Mostrando muito mais o que não sabe, o que sabe muito mais o que não quer do que o que quer. Mas ao saber o que não quer, berra por isso, o que eu acho que foi muito bom. Eu ia comentar aquele comício incrível, foi o único comício, de fato, que mereça esse nome, na Lapa, da campanha para a Prefeitura no Rio de Janeiro. Exatamente. Em 2012. Né? Você estava lá? Eu estava lá. Eu estava na UERJ antes, tinha acabado de dar aula e já tinha programado até com os alunos de ir para lá. Mas chovia tanto, Foi o dia que mais choveu no Rio de Janeiro. Mas chovia tanto que eu disse assim, meu Deus do céu, não vai haver o comício. Mas, puxa, eu não vou deixar de ir, pelo menos para dar um abraço no Marcelo. Tentei te ligar, não conseguia. Imagina, isso vai ser suspenso, certamente. Alguns alunos foram embora. Sério, não tem como, não dá nem para chegar lá, era uma chuva mesmo muito forte. E choveu o dia inteiro. Choveu o dia inteiro, a gente não tinha nenhuma expectativa de reversão. Bom, eu fui para lá de qualquer modo, peguei uma chuva, porque é quase inevitável, e lá a gente se encontrou. E a Lapa estava cheia, 20 mil pessoas era o cálculo que nós fazíamos. E não era só a militância do PSOL, havia ali aquela militância do PSOL, que, aliás, é uma militância mesmo. Né? Concorde ou não com o partido, é militância, não é pago. Né? Exatamente. Para diferenciar do que tem acontecido via de regra. Mas ali, 20 mil pessoas debaixo d'água. Era um negócio comovente, emocionante. Não é possível que as pessoas não estejam observando a redescoberta da política. E você sabe, Luiz, assim, eu fiquei pensando, qual foi o último comício? E falando do Rio de Janeiro, né? A gente não está falando de um lugar qualquer. A gente está falando do centro político brasileiro, de tantas e tantas manifestações, de tantos e tantos comícios históricos, que muitos nós participamos. Mas há quanto tempo não tinha um comício numa campanha no Rio de Janeiro? Porque as campanhas empobreceram, as campanhas viraram produtos de marqueteiros, né, onde a grande concentração é num produto. Se transforma candidato em produto, campanhas em mercadorias, e aí você negocia e vende. Tudo é um grande mercado. As campanhas do Lula, eu acho que as últimas tinham sido as do Lula, né? Pois é, e já faz muito tempo. Muito tempo. Então a gente conseguiu, muitos daqueles jovens nunca tinham ido a um comício. Exato. Não sabia o que era, porque a geração deles não pegou. Exato. Né? Não sabia, estranhava, inclusive, como é que é um comício, a gente pode participar, né? Perguntavam, né? Porque nunca tinham ido. Né? Era uma memória distante de algo que não é tão... E sem show, né? Porque também o comício tinha virado entretenimento. Showmício. Showmício, né? Que, aliás, corretamente a legislação proíbe. Porque, de alguma maneira, você cria um mecanismo pelo poder econômico em geral. Pelo poder econômico. Isso foi um avanço na legislação. No seu caso ali era no osso, era para discussão política. Exatamente. 20 mil pessoas vindo de várias partes da cidade debaixo d'água. Era um sinal. Era um sinal do que estava acontecendo. Eu acho que ali, mesmo assim, a gente não tinha capacidade de entender o que um ano depois aconteceria. Eu acho que se você olhar, como não foi um movimento só do Rio de Janeiro, a gente está falando muito do Rio de Janeiro, que a gente é daqui, mas esse movimento explodiu no Brasil inteiro. Por mais que tenha sido fundamentalmente nas grandes cidades, não foi um movimento que expressou a luta do campo, ou alguma, foi um movimento... Eu acho que tem 3 eixos importantes da gente pensar. Né? Um deles é a questão da mobilidade, que talvez tenha sido o pavio que leva à explosão, a coisa do aumento das passagens, enfim... E a mobilidade não é só um problema do preço da passagem, tem toda uma crise de mobilidade muito grande. Até o modelo econômico, né? Em torno o que está por trás dessas empresas. A produção do automóvel, um certo tipo de padrão de consumo, um certo caminho de desenvolvimento brasileiro. A lógica da rodovia, a lógica da insistência no modelo rodoviário e não no ferroviário, enfim, você tem ali um amplo debate. Mas sem dúvida alguma, a questão da mobilidade é um desses fatores. Violência policial. O outro é a violência policial, que de alguma maneira uma parte da sociedade passou a conhecer a polícia que nós sempre tivemos e que era restrito. Você, melhor do que qualquer pessoa nesse Brasil, sabe
quanto era difícil reunir um grupo de pessoas para debater a desmilitarização da polícia. Era impossível. Você reunia 10, 15 pessoas sendo otimista, Olha lá. porque somos dois otimistas, né? E você não conseguia. Hoje, não há uma reunião que você participe, não há um debate que não tenha uma pergunta sobre a desmilitarização da polícia, né? O mundo é redondo para poder dar a volta, né? Então é isso que está acontecendo. E a terceira coisa diz respeito à questão dos mega eventos, da Copa do Mundo, dos gastos, dessa lógica do padrão FIFA. Então eu acho que essas três coisas, elas são aquelas que você pode pegar e enxergar nacionalmente. Depois você tem particularidades em cada um dos lugares ali. Mas acho ali. que tem também, Marcelo, a recusa da política, da representação política tradicional, né? Isso eu acho que é o pano de fundo geral de todos eles. Assim, essas três coisas, eu acho que elas aparecem como em quase todas as maneiras. Claro que você tem, por exemplo, PEC 37, né, que envolvia a questão do Ministério Público, e depois o Ministério Público, depois de vitorioso na PEC 37, não teve um olhar sobre as manifestações, no mínimo solidário, devia ter, né? Fez parte aí de comissões punitivas que são vergonhosas, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas você tem uma pauta ou outra que se desloca, mas esse é o eixo central. Agora, o pano de fundo é uma grande crise de representatividade. Uma grande crise, que envolvia os partidos de maneira geral, mas envolvia o modelo, o sistema eleitoral da gente, que as pessoas até hoje não sabem como votam. Se você perguntar, por exemplo, como que as pessoas são eleitas para o parlamento, a questão da sobra, do voto da legenda, uma parte considerável da população não sabe como funciona. Exatamente. E outra dimensão da representação é a mídia, né? Sim. Porque é uma representação dos fatos via descrição, narração, interpretação. Claro. E essa grande mediação também entrou em crise, também estava já em crise e foi objeto da desconstituição pública, né? Exatamente. Eu tenho dito que, da mesma maneira que os partidos políticos, de forma geral, foram rechaçados, e é interessante porque eu fui a todas as manifestações. Eu estive em todas elas, acompanhando, vendo, e não tive qualquer problema no que diz respeito à aceitação de uma pessoa que tem vida pública, que é um parlamentar. Muito pelo contrário, tinha até umas coisas engraçadas que o pessoal brincava comigo, né? Que você passava do lado de um grupo de jovens e eles estavam assim, sem partido, e quando eu passava do lado, falava, ô Freixo, tira uma foto comigo, né? O que era muito curioso, que assim, o sem partido que ele ali gritava, muitas vezes, enfim, eu acho que os partidos são importantes, eu acho que os partidos cumprem um papel importante, por mais que eles possam hoje todos eles precisam ser ressignificados, precisam entender melhor o seu papel, precisam dialogar melhor com o conjunto da sociedade, mas representam uma instância de representatividade que é importante, mas não era uma negação a toda a vida política. Isso não era uma negação, aquilo era uma manifestação política. E não adianta um discurso que eu achei muito ruim construído naquele momento, a ideia de que esse movimento seria um movimento golpista, seria um movimento de extrema-direita. Essa foi uma leitura absolutamente equivocada. Não era verdade. Aquela era uma contestação justa, que queria um outro significado para a política, e que era honesto, era objetivamente honesto naquele momento. E mesmo o repúdio aos partidos, isso é fascismo porque é contrário aos partidos. As pessoas tendem a generalizar, né? E a observar, a partir de categorias já congeladas, uma realidade que é muito singular. Claro. Ali, se a gente vivenciasse aqueles momentos, como você vivenciou, eu também, a gente perceberia que era a revolta contra a forma pela qual funcionava e se estabelecia o modelo que nós temos com os partidos que nós temos, com as práticas conhecidas, os métodos conhecidos. Não é uma declaração absoluta, genérica e abstrata, contrária a mediações, etc. É claro que numa manifestação, Luiz, que leva 1 milhão de pessoas às ruas, tudo. Você tem de tudo. Você tem ali a extrema-direita, você tem os grupos fascistas, tem. Agora, dizer que o que prevaleceu naquelas manifestações foi algo conservador, não é verdade. Não é verdade. Claro. E os partidos todos os partidos estão sim muito distantes da realidade, porque os partidos eles tendem a ter uma relação interna, ou de disputa interna,
ou de acordos, ou de projetos que, de alguma maneira, se vão se distanciando da sociedade. A grande beleza da campanha que nós tivemos em 2012 é porque a gente conseguiu ter a maturidade de entender que aquela campanha de 2012 era maior do que qualquer partido, mesmo do PSOL. Foi uma campanha que debateu, fez uma aliança com a sociedade civil, fez uma aliança com a juventude, fez uma aliança com os educadores, fez uma aliança com os intelectuais, com os artistas, fez uma aliança com a sociedade civil e debateu a cidade. Eu acho que essa foi a grande novidade que as pessoas entenderam. Houve um sentimento de pertencimento e muitas vezes os partidos se sentem ameaçados quando eles não são protagonistas absolutos do processo político. Então, eu acho que essa manifestação de junho sacudiu. E eu espero que tenha servido de aprendizagem, não sei, isso o tempo vai nos dizer, né, para as próximas eleições, para os próximos debates políticos. E que, de alguma maneira, a gente não pode achar que essa transformação tem que ser refém exclusivo do processo eleitoral. Né? Isso claro. também se mostrou em 2013. 2013 mostrou isso. 2013 não tinha eleição. E talvez tenha sido o ano mais propício a grandes mudanças. E não foi num ano eleitoral. Marcelo, eu sou cético em relação aos partidos. Eu sei que hoje... Claro. Não há alternativas, né? Então é preciso trabalhar com partidos, é o modo de organização da política disponível, mas isso não deve, eu acho, paralisar a nossa imaginação. Um dia não havia, passou a haver, essa é uma construção humana, histórica, e nós podemos inventar outras modalidades e é provável que surjam novas modalidades. E eu sou cético também em relação à capacidade das lideranças de compreender o que aconteceu, pelo menos de ter essa abertura que você tem, essa escuta, essa disponibilidade que é crítica, que é autocrítica também. Acho difícil. As reações oficiais, as reações das lideranças dos grandes partidos, eu acho que é tão distante do clamor, né? Tão distante da voz das ruas ou das vozes das ruas. Quando as pessoas diziam que há um cadáver insepulto, que é o da representação política, degradado, o rei está nu, não há de fato legitimidade, mas as respostas das lideranças em Brasília, dos mais variados partidos, a resposta, sim, vamos discutir então, é voto distrital misto. Acho que eles não estão entendendo que a situação é muito mais grave, a crise de confiança é mais grave. E eu não gostei da propaganda do PSOL recente que eu ouvi, em que um locutor dizia que o PSOL, no fundo, basicamente o seguinte, o PSOL estava certo e ninguém traduziu melhor as ruas do que o PSOL, algum tipo de, eu não me lembro como se dava, mas a mensagem mais ou menos era a seguinte: as ruas se manifestaram não contra nós sempre estivemos ao lado das ruas e sempre estivemos em sintonia, como que buscando se afastar e se afastar do alvo da crítica, mas a crítica envolvia todos os partidos. Claro, né? claro. Uns são melhores, outros piores, mas de fato, inclusive o pessoal estava presente lá no alvo desse repúdio, um repúdio generalizado. Né? E honestamente, eu acho uma bobagem tentar se colocar fora. A crítica é uma crítica ao modelo de representatividade. Eu tenho muitas críticas ao modelo político hoje como ele está colocado, ele é muito pouco democrático, ele não é republicano, enfim. Hoje, se você conversar com a sociedade, mesmo depois de tanto debate, dificilmente a maioria da população do Rio de Janeiro sabe quem são os vereadores, sabe quem são os deputados, sabe, isso é desconhecido e propositalmente desconhecido. Para eles, quanto mais desconhecido, melhor, porque é mais fácil para que os negócios sejam feitos. A melhor maneira de reagir às manifestações de junho não é tentar negá-las, não é tentar colocar de fora, mas é tentar fazer com que os partidos, e não é fácil, não é tarefa fácil, é tentar fazer com que os partidos possam ter debates nas suas bases, possam ampliar o debate de cidade, possam fazer programas que sejam programas que possam expressar a vida real das pessoas. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer em 2012, que eu acho que foi muito bem sucedido, foi chamado Programa Movimento. O programa que a gente apresentou à cidade foi fruto de um debate amplo com quem vive e pensa a cidade. Nós não chamamos meia dúzia de lideranças do partido
para fazer um belíssimo programa, mas que não tem sentimento de pertencimento ou que não tem identidade. O programa de um partido, ele pode e deve ser um programa de quem vive a cidade, para além do partido. O partido é meio, tem que ser um instrumento, não pode ser fim, como os mandatos. O mandato não é fim, o mandato tem que ser meio. Agora, a resposta do poder público às manifestações, ela foi muito ruim. Muito ruim. Eu não estou também com isso dizendo que a gente não tenha tido vitória. Se você olhar o que aconteceu em junho, primeiro que o movimento de junho, essas manifestações todas, eu acho que elas foram importantes, claro, independente de qualquer resultado concreto. Concordo. O fato, ela sacudiu, ela mexeu, ela deu um recado, e de alguma maneira o recado mais importante é a qualquer momento isso pode acontecer de novo. Exato. Pode até não acontecer, mas na cabeça de qualquer um está a possibilidade, aquele discurso de que o Brasil não reage nunca, do povo pacífico, do povo que não reage nunca, que esse é o problema do Brasil, isso acabou. Ninguém mais hoje apostaria de que esse país não reage. Reagiu. Reagiu com intensidade. Introduziu uma variável de imponderável de imprevisibilidade, o que é ótimo. Que é ótimo, porque cria um espaço Mas independente disso, tem algumas vitórias, sim. Sim. Se você olhar para o Rio de Janeiro especificamente, o projeto que eles tinham para o Maracanã, por exemplo, que era algo indecente. E o Maracanã não é qualquer coisa. Não. Nós dois somos apaixonados por futebol, mas não é só por isso. Eu não tive coragem de voltar ao Maracanã depois. Pois é, aquilo está parecendo a Disneylândia. Né? Tem... Ópera, né? O cara ensinando a cantar. Só tem branco, só falta aplaudir. Só falta terno, aplaudir e tomar champanhe. É um horror. A final do Flamengo custava, o bilhete mais barato custava 250 reais. O mais barato. O mais barato. O mais barato. É um então, processo de... Você viu que não cantaram Festa na Favela? Eu nunca vi vitória do Flamengo sem que se cantasse Festa na Favela. Ou Festa na Favela cantado por uma parte grande de moradores que não eram da favela. Mas não houve esse tipo de manifestação. Bom, enfim, sim, você ia falando, Maracanã. Mas o processo de elitização da cidade, ele vai... O Rio de Janeiro é uma cidade muito cara, uma das mais caras do mundo. Esse processo de elitização da cidade vai sendo acompanhado pela elitização dos espetáculos, né? E a cidade vira um grande espetáculo onde a cidadania se torna passiva, que eu sempre chamei de cidadania do aplauso. Você é chamado para bater palma e voltar para casa. Você não constrói a cidade, você não participa da cidade, você não determina o lugar que você mora, você assiste o lugar que você mora. Isso tem a ver com o modelo de cidade de negócio, né, que é muito forte. Tem o Rio de Janeiro como um laboratório disso no mundo inteiro. E não à toa o capital tem tanta força aqui. As empreiteiras hoje governam o Rio de Janeiro, tanto na cidade quanto no governo do estado. Governam literalmente. E, na verdade, as empreiteiras têm uma concessão ao Sérgio Cabral do governo do estado. As empreiteiras não são uma concessão. É o contrário. O Sérgio Cabral ganhou a concessão de governar dado pelas empreiteiras. A concessionária, na verdade, é Sérgio Cabral. O governo é das empreiteiras que dominam territórios, negócios e tem a gestão da cidade. Acho que eu estou falando isso. O projeto que eles tinham para o Maracanã, é um projeto de privatização do Maracanã envolvendo o Odebrecht e a IMX, do hoje falido Eike Batista, na época não era, enfim, envolvendo a destruição do Museu do Índio, envolvendo a destruição da Escola Friedenreich, né, envolvendo a destruição do Célio de Barros e do Júlio Delamare, para fazer um shopping, enfim, era um projeto muito próprio desse modelo de cidade de negócio que envolve tantas outras coisas. Essa manifestação de junho criou uma vitória complexa ali. A Escola Friedenreich está ali, o Museu do Índio, com todos os problemas que tem, mas está ali, o Célio de Barros e o Júlio Delamare estão ali. E a privatização do Maracanã eles não desfizeram, mas está questionada. Né? E o debate público foi feito. Então, além de ter vitória concreta, além da vitória simbólica do que representa a população na rua, tem vitória concreta. Mas, ao mesmo tempo, a resposta dada pelo poder público é horrorosa. Se você parar para pensar assim, o que os parlamentos, tanto os municipais, quanto os estaduais, quanto o Parlamento Nacional, o que eles votaram de concreto que mudou essa relação de representatividade? Nada ou quase nada, Luiz. Pelo contrário, no final do ano na Assembleia Legislativa, e é ótimo que a gente possa falar isso aqui, no final do ano na Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário e o Ministério Público, que geralmente ficam fora da grande crise de representatividade, porque há uma crise de representatividade no Poder Judiciário, há uma crise de representatividade no Ministério Público.
A crise de representatividade não é só do voto também, do modelo eleitoral também, mas há uma crise de representatividade com o poder público de maneira geral. Ou de legitimidade, talvez. E de legitimidade, porque esse debate a gente tem que aprofundar. Claro. As decisões do Poder Judiciário hoje representam o interesse público ou não? É nessa crise de representatividade que eu quero colocar. A presidente do Tribunal de Justiça, quando caça uma liminar do Ministério Público e garante a privatização do Maracanã numa madrugada, ela está agindo em nome de um Poder Judiciário representando quem? O interesse público ou o interesse privado? Há ali também uma crise de representatividade, de alguém que não foi escolhido pelo voto, de alguém que boa parte da sociedade não sabe nem quem é, mas que decide coisas fundamentais para a vida dessas pessoas. O Poder Judiciário e o Ministério Público, no final do ano, mandam para a Assembleia Legislativa, na última semana, no penúltimo dia, mandam para a Assembleia Legislativa, sem terem a coragem de colocar esses projetos, inclusive nos seus sites. O site do Ministério Público e o site do Tribunal de Justiça não constavam esse projeto. As mensagens de auxílio moradia para os juízes e para os promotores. O auxílio moradia, que pode chegar a R$ 5.400. Por mês para cada... Sim. Numa mensagem que, pelo texto da mensagem enviada, poderia ser retroativa a 10 anos. Isso no mesmo ano das manifestações que sacudiram esse país. Aí você pensa assim, auxílio moradia, Marcelo, é justo, porque aquele juiz que vai trabalhar em varre e sai, se ele não tiver auxílio moradia, ele não vai para varre e sai. Mas não é verdade. O auxílio moradia vai ser dado para todos os juízes, mesmo os que moram no Rio de Janeiro e trabalham no Rio de Janeiro. Então, na verdade, não é para levar... No valor de 5 mil. Um valor que pode chegar a R$ 5.400. E retroativo, pode ser retroativo. E que, pelo texto da lei, poderia ser retroativo a 10 anos, mas isso a gente conseguiu vetar no debate dentro do parlamento. Não será mas retroativo. A Assembleia aprovou o auxílio. A Assembleia aprovou o auxílio moradia de R$ 5.400. Quer dizer, qual é o funcionário público hoje que ganha R$ 5.400? Esse é o valor do auxílio moradia para juízes e para promotores. E o foco crítico se concentra em Renan Calheiros, porque usa o avião da FAB para fins privados. O problema não está na ilegalidade. O problema dessa crise de representatividade não está na ilegalidade. O problema está naquilo que se transforma no legal. O problema está naquilo que a gente, de alguma maneira, formaliza e legaliza, como esse auxílio moradia. E eu estou fazendo questão de trazer o Judiciário, trazer o Ministério Público, porque dificilmente eles entram nesse debate. Pois é, por isso que eu falei do Renan. O Renan parece que concentra, né, os males do Brasil. Mas o Renan é uma figura muito oportuna. Pois é, simboliza isso. Porque ele simboliza isso. Mas a rigor, e você esquece toda uma estrutura de poder que vai além do poder do voto, que a gente tende, inclusive, a depreciar, né? A gente tende a achar que o poder legislativo, ou o executivo, por ser escolhido no voto, ele tem menos valor do que aquele escolhido pelo concurso público, o que não é verdadeiro. Né? São poderes de naturezas distintas, mas a crise de representatividade envolve todos eles. Tanto aquele que é oriundo do concurso público, mas nem por isso deveria perder a necessidade de prestação de contas e de cobrança sobre o seu interesse público, quanto o que é escolhido pelo voto. E talvez alguém muito distante do dia a dia do Rio de Janeiro, desse cotidiano brasileiro, ouvindo a nossa conversa, pense, eles estão preocupados com o salário de juízes e promotores, isso parece assim um moralismo mesquinho, uma visão udenista inteiramente equivocada, porque perde foco relativamente às grandes questões. Mas, Marcelo, eu acho que isso é muito importante, porque é um sintoma da falta de conexão com o Brasil. O Brasil, eu estou dando exemplo, suas contradições. É no mesmo ano, Luiz. Não, no mesmo ano das jornadas. E essas instituições envolvidas no seguinte, para falar bem claramente, envolvidas no genocídio que está em curso nas favelas do Rio de Janeiro, nas periferias, em curso em várias partes do Brasil, perpetrado por aparelho do Estado, pela polícia. Né? Nós temos no Rio números que são assustadores, e você conhece tão bem, tem sido um ativista, antes até de ser político profissional, né? Um ativista nessa área. A gente sabe que aí se joga o futuro e a profundidade da democracia brasileira, porque no dia a dia falar de justiça é quase um escárnio para a maior parte da população brasileira. E a manifestação dessa tragédia, né, das desigualdades brasileiras, uma das manifestações mais
dramáticas é a brutalidade policial letal. Claro. No Rio, para reiterar um número que você conhece muito bem, mas é importante que isso seja sempre repetido com muita ênfase, de 2003 a 2012, houve 9.646, se não me engano, mortes provocadas por ações policiais. 9.646 de 2003 a 2012. Mortes sempre, quase sempre de negros, pobres, jovens do sexo masculino dessas áreas. E nós convivemos com isso, naturalizamos esse processo. Estamos falando só do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E essa não é apenas uma responsabilidade do governo do Estado, da Secretaria de Segurança e das polícias. É uma responsabilidade do Ministério Público, que é responsável legalmente pelo controle externo da atividade policial, e do Judiciário, que abençoa por silêncio, por inércia, esse processo. Então, quando nós estamos falando de Ministério Público, estamos falando do Judiciário, nós estamos falando de dois poderes fundamentais. Que são fundamentais e que são cúmplices dessa máquina de morte, porque nós estamos focalizando em geral as polícias, mas isso é o fato. Ou o que acontece no sistema penitenciário é de responsabilidade do sistema de justiça criminal, do governo, etc. O Poder Judiciário, mais uma vez. E você tem chamado a atenção para o fato de que o único preso e condenado pelas manifestações é o Rafael. Rafael. Quem é Rafael? Nós tivemos essa preocupação, eu acho ótimo a nossa conversa caminhar por aí, porque quando a gente falava das jornadas de junho, eu fiz questão absoluta de trazer à tona como é que o que o parlamento votou na sua última sessão, né, daquele mesmo ano, dando assim clareza de que aquele movimento de junho já tinha passado. Né? É uma certeza de impunidade e que aposta que o ano que vem isso não acontecerá novamente, mostrando que a transformação precisa ser permanente. As pessoas precisam entender que isso não pode ser algo que passou no nosso junho de 2013. Isso tem que ser algo que a gente trabalhe por isso. O Ministério Público e o Judiciário eles têm grande responsabilidade sobre isso. Por exemplo, o Rio de Janeiro é o único, todo o estado do Rio de Janeiro só temos uma vara de execução penal. Uma. Ou seja, você tem 90 e tantas varas criminais e uma vara de execução penal. O que quer dizer isso? Uma vara com 4 juízes que acompanha todo o sistema prisional do Rio de Janeiro. É absolutamente impossível de você acompanhar. Então as pessoas mofam nas cadeias. Há uma concepção do Poder Judiciário que quanto mais tempo a pessoa puder ficar presa, melhor para a sociedade. Então as penas são cada vez maiores e os benefícios são cada vez mais negados ou retardados. E as cadeias vão virando, e aí ninguém sabe por que o Maranhão hoje é notícia. Mas o que está acontecendo no Maranhão hoje não começou a acontecer esse ano. Isso é um processo de abandono. As prisões são as nossas amnésias, né? Coletivas. Nós jogamos ali aquilo que queremos esquecer. No dia, me permita só uma parte ou uma nota de pé de página. No dia 13 de novembro de 2012, o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que então já ocupava a pasta havia 2 anos, declarou, se não me engano, em São Paulo, que eram masmorras medievais as nossas prisões e que ele preferia morrer do que ficar preso. Isso soa, por um lado, honesto, corajoso e, por outro lado, um pouco patético, melancólico, surpreendente, porque ele era o titular da pasta, não era uma liderança de ONG ou de partido de oposição ou da sociedade civil denunciando o caos. Era alguém que poderia fazer e deveria fazer alguma coisa. E ele não fez essa declaração apresentando um programa emergencial para as prisões, comprometido com o sentido de urgência para a transformação imediata. Não, ele fez uma declaração retórica naquele momento. Nós estamos já início de 2014, já se passou mais de 1 ano depois da declaração do ministro e temos o inferno de Pedrinhas, a situação do presídio central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, problema em Alagoas e em vários outros estados. Não há nenhum estado que você não tenha sérios problemas hoje. Agora, experimenta, Luiz, você tinha tocado na questão dos meios de comunicação, a gente passou muito rápido, depois a gente até volta, mas experimenta nesse momento dizer que um dos problemas do Maranhão é a superlotação de gente que já poderia ter ganho benefício ou já ter ganho liberdade. Veja como os meios de comunicação, porque todo o debate colocado pelos meios de comunicação, pelo ministro e pelo governador, que dispensa comentários, mas enfim, é um debate seguinte, vamos transferir para os presídios federais,
vamos aumentar as penas, vamos construir novas prisões. Dar mais não verba. Vai onde o debate tem que ir. Sim, nesse aprisionamento, encarceramento voraz, feroz. Não chama o presidente do Tribunal de Justiça para um debate sobre por que essas pessoas estão condenadas a esse tempo, quem está sendo preso, qual é o perfil disso, o que está acontecendo realmente com o sistema prisional. Esse debate honesto, sincero, isso não é feito. Então, o mesmo ministro que deu essa declaração, eu acho que tem 2 anos? Tem um ano e pouco. Um ano e pouco. Ele não chega agora e faz esse debate como deveria fazer. Sim, claro. Né? Não, e o que eu tenho certeza que metade daquelas pessoas que estão superlotando aquela prisão não deveriam mais estar presas. Sim. E qual é o trabalho que se tem com o egresso? Qual é o investimento que se tem com aquela pessoa que sai da prisão? Qual é para que não venha o ciclo terrível, né, da reincidência? Claro. Então você não tem... Não, e o que é extraordinário, Marcelo, é o seguinte, a ministra Maria do Rosário, Direitos Humanos, pessoa respeitável, que eu respeito, etc., que tem posições que são legítimas e progressistas, humanistas, é uma pessoa muito sensível, ela se esguela denunciando a barbárie. Mas ela é membro do governo, companheira de José Eduardo Cardoso de governo, mas sob a liderança da presidente Dilma. Então, o próprio governo absorve a denúncia, cumpre o papel do denunciante, é perpetrador do mal denunciado, e como se esse teatro... Mas aí a Secretaria Nacional de Direitos Humanos age como se fosse uma ONG. É isso que eu estou dizendo. Dentro do governo. Incorpora a sociedade teatralmente, né? Então, o governo é o primeiro a se pronunciar. Os programas de proteção, programa de proteção a defensores de direitos humanos, programa de proteção a testemunha, os programas estão falidos, Luiz. Esses programas, a Maria do Rosário sabe disso. Sim. Esses programas não têm investimento, estão numa crise absoluta. Porque você não tem uma política de direitos humanos e o resultado é o caos. Agora, só chega a ser noticiado e debatido quando vira pessoas são pedrinha. Decapitadas, etc. Quando é a barbárie para além dos bárbaros. E quando a polícia mata, perpetra execuções extrajudiciais, e a ministra Maria do Rosário denuncia, ela se esquece que é membro de um governo que repassa verbas e recursos para essas polícias, as mesmas que perpetram a barbárie que ela denuncia. Quer dizer, sobre a violência policial, enfim, que a gente vem debatendo há tantos anos. Meu Deus do céu. Há tantos e tantos anos, a gente se conheceu. Muito antes da política, muito antes nessa de militância. Qualquer mandato, e fazendo esse debate. A violência policial que está colocada aí, eu vou dar um elemento a mais. O auto de resistência, que é como é chamado no Rio de Janeiro, São Paulo acho que é resistência seguida de morte, mas enfim, essa morte provocada por um agente público da área policial que inverte o ônus da prova, né? Quer dizer, quem foi assassinado é responsável pela sua morte, né? E o agente do Estado é vítima, né? O auto de resistência, de alguma maneira, ele narra isso. Tem no Poder Judiciário, como você disse, uma enorme responsabilidade. Claro. Porque é o juiz que manda arquivar. É verdade que é o policial que aperta o gatilho? Mas tão importante quanto esse cara que bota o dedo no gatilho é o juiz que assina e o Ministério Público o papel que arquiva aquilo ali. Né? Ele não é morto só pelo dedo que aperta o gatilho, ele é morto também pela caneta que assina aquele arquivamento e que diz que não tem que ser investigado, tanto do promotor quanto do juiz. E do juiz, claro. Né? Então essas e da autoridade política que, afinal de contas, abençoa todo esse procedimento e permite a sua reprodução. Claro, então, quando a gente vai debater a desmilitarização da polícia, tem que chamar o Poder Judiciário, tem que chamar o Ministério Público na sua responsabilidade do dia a dia. A violência policial não é uma responsabilidade só dessa corporação. Você tem uma frase antiga, o debate sobre segurança pública é tão sério que não pode ser caso só de polícia. Tem que ser maior do que isso. E ele efetivamente. Sobre desaparecidos, que aqui no Rio de Janeiro a gente acabou tendo um símbolo que virou símbolo das manifestações no mundo inteiro, que é o Amarildo aqui, vizinho aqui na Rocinha. Né? Que ele deu rosto, biografia, endereço e humanidade aos números que nós reiterávamos quase que em vão. Né? Esse debate invisível dos desaparecidos, que a gente faz também há tanto tempo, ganha um corpo. Ganha um corpo, né? Que é o corpo do Amarildo. Pra você ter uma ideia, esse número é muito impressionante. Na Cidade de Deus, a Cidade de Deus é uma outra área que tem o PP. Por que o caso Amarildo ficou um caso conhecido do mundo inteiro? Quando que o Amarildo teria a chance de ser conhecido do mundo inteiro? Um morador, ajudante pedreiro na Rocinha, uma das pessoas mais pobres da Rocinha,
porque a condição de vida que ele e sua família moravam é um negócio inacreditável. Ele não tinha uma casa, ele tinha um teto. Era um único cômodo, eu filmei, coloquei na rede social isso. Tá lá, chamavam casa do marido, uma condição... Era uma das casas mais pobres de toda a Rocinha, isso não é qualquer coisa. Né? Por que esse cara só não é conhecido no mundo inteiro? O que acontece durante a jornada de junho, no momento onde... Numa UPP. Né? Dentro de uma UPP. Na Rocinha. E na Rocinha, no coração do Rio de Janeiro. Porque, Luiz, se você pegar a Cidade de Deus, que, enfim, é uma favela também muito conhecida, já foi para as telas, inclusive, se você pegar a Cidade de Deus, um ano antes da UPP, o ano da UPP e um ano depois da UPP. Qual o número de desaparecidos na Cidade de Deus? Até hoje ninguém do Poder Público me respondeu isso. Um ano antes da UPP, nós tivemos 18 desaparecidos em um ano. No ano da UPP, 16 desaparecidos. No ano seguinte à UPP, 49. 49 desaparecidos. O que acontece na Cidade de Deus, no primeiro ano da UPP, que você sai de 16 para 49 desaparecidos? Qual investigação? E eu não estou chegando a nenhuma conclusão. Eu não estou dizendo que aconteceu nenhuma coisa nem outra. Eu estou dizendo que nós não sabemos. Mas que 49 pessoas... Eu estou dizendo que são 49 amarildos? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que ninguém do poder público hoje, nem do judiciário, nem do Ministério Público, nem de nenhuma delegacia, nem do governo, nem do parlamento, ninguém hoje pode me responder. Aconteceu isso. Não se sabe porque não se investiga. Porque são invisíveis. Numa área de UPP também. O problema é quando acontece na Rocinha, que aí não é qualquer UPP. Claro. E não foi em qualquer momento que isso aconteceu. Agora... E um outro fator, Marcelo, que dá ainda mais complexidade a tudo isso, torna tudo isso um pouco mais trágico e mais difícil de ser enfrentado, é a autorização que provém da sociedade para que esse processo bárbaro se reproduza, se instaure e se reproduza, se mantenha. Porque isso não se dá na estratosfera. Exatamente. Né? Nós temos um poder público eleito, nós temos o aplauso da população, o silêncio de outro segmento da população, a inércia de movimentos e de partidos, o silêncio de tantos, a cumplicidade. Né? E é nesse contexto que esses processos têm se dado. Por isso também me parece tão importante junho, as jornadas de junho, e o que se desdobra de junho, né? Porque essa inércia começa a ser vencida e aquilo que parecia naturalizado, assimilado e, em certo sentido, legítimo, passa a ser objeto de contestação. Né? Luiz, eu lembro perfeitamente nos debates que nós fizemos sobre o ônibus 174. Eu nem sei quanto tempo tem isso. Qual foi o ano do ônibus 174? Bom, o episódio foi junho de 2000, o filme saiu em 2001, eu acho. O episódio foi em 2000, ou 2002 já, 2001. Eu lembro perfeitamente, olha quanto tempo. O episódio foi 2000, olha junho quanto de 2000. tempo tem isso. Eu lembro perfeitamente... Vamos para 14 anos, 13, 14 anos. Eu lembro perfeitamente de uma fala sua brilhante falando sobre a questão do outro. Né? Naquele documentário, o outro. É exatamente isso. Né? A distância, a amnésia, a invisibilidade do outro, de alguma maneira, a jornada de junho sacudiu com isso. Quando o mundo inteiro levanta o cartaz e fala, cadê o Amarildo? Isso é muito mais do que o caso Amarildo. Isso é muito mais que o caso Amarildo. Isso é mais profundo. É isso que o poder público não entendeu ainda. O poder público está se agarrando na sua mesquinhez, o parlamento está se agarrando na sua mesquinhez da reprodução dos seus cargos, dos seus privilégios, dos seus negócios, né, para se segurar ali a qualquer preço humano, ético, enfim, para se segurar ali de alguma maneira, mas não entendeu o recado que veio das ruas, que eu acho que ele é muito maior do que o que cabia em qualquer cartaz. Isso é muito importante. Agora, esse debate do outro, que não é um debate que nasce agora, ele ainda está presente, por exemplo, no caso do Rafael, que você me perguntou e eu não respondi. Sim. Né? Você tem... Rafael é o único preso Exatamente. Das manifestações. Se você pegar assim, entramos em 2014, saldo da manifestação de 2013, independente de qualquer coisa, tem um saldo que eu não vou esquecer e eu não quero deixar passar. Nós tivemos uma pessoa presa no Brasil inteiro hoje, quem ainda está preso pelas manifestações. E condenado. Condenado a 5 anos de prisão fechada. Quem é único no Brasil inteiro, de uma ponta a outra do Brasil, tem um condenado pelas manifestações, é o Rafael Braga. Esse menino era um morador de rua,
ele morador ali perto da Lapa, ele morava num terreno, numa casa abandonada, que tem muito ali na Lapa, em frente a uma delegacia. Ele tinha voltado, porque ele diz que ele trabalhava no garimpo, vendendo coisas de rua, enfim, morador de rua, com essa vida tão conhecida que a gente sabe aqui no Rio de Janeiro. Ele estava voltando para casa, ele foi pego com um pinho-sol e com água sanitária. Ele foi preso, algemado, acorrentado nas pernas, isso foi uma foto que circulou pela internet, com muita visibilidade, e foi condenado a 5 anos de prisão. Aquilo me incomodou muito. Há um editorial do jornal o Globo dizendo que era uma prisão exemplar, modelo, que tinha que acontecer, que é uma resposta do poder público ao vandalismo, né? Eu fico perguntando quantas vezes a Rede Globo foi até lá para conversar com o Rafael, para ouvi-lo, para saber quem é você. Porque essa pergunta não foi feita a ele, por ninguém. E nós pegamos uma máquina e fomos lá filmar o Rafael. Entramos na prisão, pedi autorização evidente, botamos uma câmera e abrimos uma conversa. Isso está na internet, está no nosso canal do YouTube. E nós perguntamos, quem é você, Rafael? Né? De onde você vem? Qual é a sua história? Né? Esse menino é um menino que não sabe quem é o prefeito do Rio de Janeiro. Esse menino, como eu insisti muito em perguntar para ele quem é o governador, ele me disse que o governador, se ele não se enganava, era o Sérgio Álvares Cabral. Sérgio Álvares Cabral. Sérgio Álvares Cabral. É genial isso. É isso, né? É um Cabral que está descobrindo um território ali, né, dele. O único Grêmio que ele conhece é o Grêmio, time de futebol. Você pergunta sobre as manifestações, ele não sabe absolutamente nada. Um menino que nunca abandonou o estudo muito cedo, pobre, 6 irmãos. Meu Deus do céu, mas isso né? É uma tragédia. Você imaginar que esse rapaz está condenado. Ele tem 2 passagens pela polícia por roubo, Luiz. Nas 2 passagens por roubo, ele foi condenado a 2 anos. Aí agora, como ele é manifestante, vai ser condenado a 5. Porque agora ele é muito mais perigoso do que antes. Né? E ele não entende. Não, as respostas do poder público às manifestações foram as mais vergonhosas, as mais absurdas, né? Primeiro, na própria forma pela qual se deu a repressão, se deu o confronto. Não é só a violência policial, né? A violência do Ministério Público, a violência do Poder Judiciário, nas delegacias, das prisões. Decisões todas, Exatamente. A proibição de máscaras, a criação da SAVE, né? Daquela comissão especial, com participação da OAB, que teve também, por outro lado, uma participação importante na defesa daqueles que eram A Comissão de Direitos presos. Humanos da OAB teve um trabalho exemplar com os advogados voluntários. Sim, assim como o IDDH, o Habeas Corpus e tantos participações jovens advogados que foram fundamentais. Por outro lado, segmentos da OAB acabaram, por um momento, sendo cúmplices daquela comissão constituída ali ad hoc pelo governo do Estado, que criou uma linha de montagem, segundo denúncias de juízes democráticos, né, de juízes que se insurgiram contra isso, uma linha de montagem do executivo ao judiciário, passando pelas polícias. Exatamente. Com decisões que se reproduziam, que rapidamente encontravam eco e apoio numa direção absolutamente inconstitucional, né? E com bodes expiatórios sendo rapidamente presos, etc. E o que me preocupa muito, quer dizer, não só o saldo do ponto de vista do Estado é vergonhoso, é ilegal, inconstitucional e politicamente estúpido, né? Como, por outro lado, me preocupa o desdobramento, porque o secretário de São Paulo, o secretário de Segurança de São Paulo e o secretário de Segurança do Rio de Janeiro foram, ao ministro da Justiça, numa ação inusitada, porque o sentido de cooperação e de integração não caracteriza o movimento dos atores políticos, usualmente, sobretudo quando são de partidos distintos, né? Mas esses agentes públicos foram ao ministro e me parece que ali celebraram um acordo, um entendimento, né? Houve uma pactuação. Eu, inclusive, escrevi sobre isso no momento, me parecia claro que eles abraçavam o PT, o governo federal, dizendo o seguinte: nós vamos dividir e compartilhar os custos da repressão, os custos políticos da repressão. Ninguém escapará em 2014 desse grande abraço. E se vier a ser o abraço do afogado, nós submergiremos juntos.
E já porque anunciaram o um ônus não vai batalhão ser- especial para a repressão das Pois é. manifestações. Então, eles estão se organizando no seguinte sentido, sendo o ano eleitoral, se essa ficasse sendo uma atribuição de um ou outro partido, de um outro governo, era possível que não... Se fosse utilizado. Que fosse utilizado criticamente, uma ação repressiva equivocada, e isso certamente paralisaria ou reduziria o ímpeto repressivo dos respectivos governos, etc. Com o abraço do afogado, ou com o compartilhamento dos ônus políticos, se viabiliza a repressão e se viabiliza a ação que eles julgarem necessária para tornar possível os jogos como uma espécie de uma grande Disneylândia internacional, criando as vitrines que, enfim, divulguem uma imagem de Brasil que seja compatível com as expectativas desses grandes negócios que estão se articulando em torno dos jogos, das festas, etc. Né? E, na verdade, as contradições estão colocadas para isso. Esse calendário que se coloca sobre o Rio de Janeiro, de Copa do Mundo, de Olimpíada, no caso, Copa do Mundo não é só sobre o Rio de Janeiro, mas ele não é à toa, né? Esse calendário é um calendário que empurra para uma lógica de cidade e deixar claro que nós não somos contra os negócios. A gente quer que o investimento seja colocado no Rio de Janeiro, as empresas são bem-vindas. Agora, o que não pode é a morte do interesse público. O que não pode é o preço que a gente está pagando por isso numa cidade que está completamente inviável enquanto uma cidade para as pessoas. E operar remoções de forma absurda e aí, ilegal. Exatamente. Aí qual é o preço que você tem? Qual é o conjunto disso? Você tem, enfim, as remoções, você tem uma violência policial direcionada. Porque as manifestações, de alguma maneira, é um momento onde a violência policial é socializada. Porque aquela violência policial... É cotidiana, né? É cotidiana na favela. A única diferença é que na favela a bala anda de borracha. Né? É isso. E o spray de pimenta se faz menos necessário. E depois nada disso aparece no YouTube, nem que não vira escândalo. na manchete do isso. jornal. Porque a intenção da violência policial nas manifestações foi acabar com a manifestação. Sim. Nós vimos isso. Aquela manifestação da presidente Vargas era evidente. Os ataques feitos, aquilo não foi um erro policial, aquilo foi uma orientação dada. E os ataques foram nas vias secundárias, para as pessoas que fugiam dos conflitos. A ideia de tentar justificar tudo através da lógica do vandalismo, tentando operar o vândalo como grande inimigo público, foi uma das coisas mais escandalosas, onde, inclusive, a Rede Globo, que talvez tenha sido mais rechaçado que partido político, só a Rede Globo, né? Dentro das manifestações. Porque, de alguma maneira, também se entendeu que ali tem um projeto de cidade onde a Rede Globo é sócia. Esse projeto de cidade, a Rede Globo tem negócios nessa cidade. A construção da categoria vândalo é uma operação de marketing político e uma intervenção propriamente política e político-cultural muito perversa e também inteligente. Eu escrevi uma peça sobre isso que o Marcos Vinícius Faustini vai montar a partir de abril de 2014, chamada Entrevista com o Vândalo, tentando justamente analisar e desconstituir esse processo todo, que foi muito complexo e, em certo sentido, eficiente, né? Porque acabou legitimando para a opinião pública, para segmentos importantes da opinião pública, um certo tipo de intervenção repressiva. Dividiu a opinião pública. Mas você tem sempre chamado a atenção para o fato de que as decisões sobre a cidade têm se dado de modo absolutamente autoritário, tecnocrático e com base em interesses de alguns grupos econômicos, né? Certamente não expressando necessariamente o interesse público no sentido mais amplo. E essa não é a opinião do Marcelo Freixo do PSOL. Se nós lermos, por exemplo, os textos de um grande arquiteto que foi presidente, não sei se o Sérgio continuou presidente do Instituto dos Arquitetos Brasileiros, né? Mas Sérgio Magalhães, que teve já posições importantes no Rio de Janeiro, faz essa crítica que é constantemente. Um brilhante urbanista e arquiteto, faz essa crítica constantemente com dados que são eloquentes, são consistentes, com argumentos que não são exclusivamente do Sérgio Magalhães, são argumentos de boa parte dos urbanistas. E o que eu digo, Luiz, assim... As escolhas do Rio de Janeiro têm sido escolhas equivocadas, mas se fossem escolhas equivocadas retratando
a vontade coletiva a partir de processos de consulta participativos, tudo bem, seria diferente, né? Nós poderíamos estar discutindo em outras bases, mas são de uma arrogância, de uma onipotência associada à ignorância, à manipulação. É um negócio de grosseiro. Autoritário e violento. E atendendo, de fato, a interesses econômicos muito específicos. Você tem denunciado isso. Se você pegar... Primeiro, deixar isso claro, assim, antes que venham nos chamar de utópicos, o que a gente já está acostumado, mas dizer que a gente é contra o investimento no Rio de Janeiro. Não se trata disso. Não se trata de ser contra o investimento, é bem-vindo. É bom que se tenha investimento. O que não pode é as empreiteiras governarem, ter a gestão da cidade. Vamos dar alguns exemplos sobre isso. Transporte no Rio de Janeiro, que é um grande problema, que ninguém discorda que é um grande problema. Quem tem a gestão do transporte no Rio de Janeiro são as empreiteiras. A gestão do transporte. Eu não estou falando de obra. Por exemplo, metrô. Metrô tem uma concessão, dado a quem? A uma empresa que é a OAS, que é uma empreiteira, que administra o metrô. Quem administra a barca? É a CCR, que são duas empreiteiras, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Quem administra a Supervia? É a Odebrecht. Até o teleférico do Alemão é a Odebrecht. Então, e as empresas de ônibus? Sem contar as empresas de ônibus, que representam aí um outro problema. Um outro segmento. Um outro segmento muito que não é melhor. Não é melhor muito necessariamente. Problemático. Muito problemático e que envolve também os interesses ali políticos. Mas, enfim, a gestão do transporte da cidade e do Estado está na mão das empreiteiras, a gestão. Aí você pega o espaço do Porto. Tem uma concessionária, que é chamada Porto Novo, que administra um terreno que é maior do que Copacabana. O que é importante para quem não mora no Rio de Janeiro, quando você fala revitalização do Porto, que a palavra revitalização também, ela é pensada de forma muito inteligente, né? Porque quem é que é contra a ideia de revitalização? Pela própria expressão e significado da palavra, ninguém é contra, né? Agora, o que representa? Você não tem... O centro da cidade poderia perfeitamente compartilhar moradias populares com os investimentos, mas não. Que é exatamente a reflexão que o Sérgio Magalhães tem sempre... Que o Sérgio Magalhães tem sempre feito. Mas não, você tem todo um processo perverso de remoção dessas cidades jogadas para a área onde não interessa. Dessas moradias. Está fora. Né? É isso, o Minha Casa Minha Vida, independente de qualquer debate que a gente possa fazer, mas 89% do Minha Casa Minha Vida, a população de 0 a 3 salários mínimos, é na periferia da Zona Oeste. Lugar que está distante de saneamento básico, de rede hospitalar e de rede de educação. Né? Então é um projeto de cidade que, na verdade, você tem uma parte da cidade que interessa, que é uma parte da Zona Oeste, você está falando fundamentalmente da Barra da Tijuca, a outra parte não interessa, você está falando do Porto, Zona Sul e Jacarepaguá em função dos Jogos Olímpicos. Esse eixo de cidade é o que interessa. E o Maracanã ali, a Grande Tijuca. Não à toa o mapa das UPPs é um mapa direcionado a essa região, que é o controle militar dessas áreas estratégicas, é um projeto que não é um projeto da segurança pública, é um projeto urbano, é um projeto de cidade. Você tem um projeto forte das remoções, violento das remoções. Nós tivemos agora, essa semana, que a gente está aqui conversando, a remoção da favela do metrô, ali em frente à Mangueira, né, do lado da UERJ. Você tem sistematicamente, através das trans, uma série de remoções que são todas brutais, não pagam o que tem que pagar, não tem o diálogo, não tem planejamento, enfim. E a zona portuária, que eu estava dando exemplo, tem um consórcio que é formado por empreiteiras, que é, de novo, o Odebrecht, todas elas, que administram. E tem um episódio que é sensacional. Iluminação pública de toda aquela região. Iluminação pública, quem é que determina qualquer decisão sobre esse território? É o consórcio Porto Novo, formado por empreiteiras. O consórcio Porto Novo, como é que ele resolveu o problema da iluminação pública dali? Ele contratou com o Lurb, que é uma empresa pública. Então, quer dizer, você dá uma concessão e ele vai e contrata uma empresa pública. A Conlurb é contratada, né? Então é um negócio inacreditável. Quer dizer, você tem um jogo de interesses privados onde o interesse público está completamente escanteado. E você não tem um mecanismo mais importante, que aí eu acho que a gente remete mais uma vez às manifestações de junho, que você não tem
a capacidade de participação das pessoas. É isso que está em crise. Onde que nós podemos participar das decisões da cidade? Uma cidade que vai receber a Copa do Mundo, uma cidade que vai receber a Olimpíada, uma cidade que está convivendo com poluição das suas lagoas, poluição das suas praias, um sistema de transporte caótico, um sistema de encarecimento da vida brutal, crise de moradia. Onde que você participa? Qual é o mecanismo que você tem de participação na cidade? Que decida sobre a cidade? Não há. Não há, porque a cidade está entregue a uma lógica de negócio que a gestão da cidade está a quem decide financeiramente, a quem financia as campanhas e a quem, de alguma maneira, comprou essa cidade. Então, o debate maior que se tem sobre o Rio de Janeiro não é se a gente quer ou não quer a Copa do Mundo, não é se a gente quer ou não quer a Olimpíada, mas é o que significa, qual é o projeto de cidade que se tem para uma Olimpíada, para uma Copa do Mundo. E aí é isso, ou é uma cidade para as pessoas, ou é onde os negócios são bem-vindos, mas a esfera de decisão tem que contar com a capacidade de participação das pessoas, que hoje a gente não Marcelo, tem. há 4 pontos que eu considero ainda importantes, sobre os quais eu gostaria de te ouvir. 3 pontos que são mais prospectivos. Bom, um deles mais histórico, a questão das milícias no Rio. Você tem um papel importantíssimo nisso tudo e era interessante recapitular um pouquinho dessa história. Ela continua presente, sim, marcando a sua vida, você sempre acompanhado por segurança, sempre sob risco. Isso tem a ver com a sua contribuição para a cidade, para o Brasil, para a sociedade brasileira. Número 2, a questão das UPPs merece uma reflexão específica, situação muito complexa que não pode ser tratada com generalidades, com retórica ou de modo partidarizado, estritamente político. A questão da reforma política, porque nós criticamos a insensibilidade das lideranças políticas e não chegamos a falar em alternativas, né? Essas são 3 questões. E uma ponderação. Eu, desde o início, desde o primeiro texto que escrevi sobre as jornadas de junho, chamei a atenção para o fato de que o Brasil se rebelava, ou segmentos importantes da sociedade brasileira saíam às ruas para se manifestar criticamente, porque o Brasil tinha melhorado no sentido da redução das desigualdades, do empoderamento dos mais pobres, das políticas afirmativas, políticas de cota que viabilizaram o acesso de negros à universidade, primeira geração, muitas vezes, né, de famílias de negros, afrodescendentes em universidade. Tudo isso tem uma importância extraordinária. A redução das desigualdades é insuficiente diante do absurdo que são as desigualdades no Brasil, mas foi uma redução muito expressiva, muito significativa. Quem não compreende a vitalidade da sociedade brasileira, quem não compreende as conquistas, não está sintonizado para a vibração positiva, quem não compreende a importância das políticas de Gilberto Gil no Ministério da Cultura no período Lula, né, com os pontos de cultura, com os estímulos à criatividade da juventude na periferia, não será capaz de entender as bases a partir das quais foi possível a expressão da revolta, da indignação. Porque quem vive miséria e impotência não se rebela, não assume protagonismo, não vê horizontes alternativos, não luta por transformações. Nós sabemos disso, você historiador sabe disso. Então, se o Brasil se rebelou, foi porque houve conquistas, né? E esse aspecto positivo nós não chegamos a incorporar nas nossas conversas aqui sobre a cidade também. Claro. Porque, apesar de todos os equívocos, houve também avanços. Mesmo na cidade, o Parque Madureira é um exemplo disso, né? Quer dizer, é preciso que a gente incorpore também o reconhecimento de que houve processos aí interessantes, sobretudo se considerarmos a decadência do Rio de Janeiro, da qual os governos procuraram escapar. Claro. Né? Então, há esses elementos, essas dimensões que nós temos de considerar, porque senão a leitura estritamente negativa e crítica fica unilateral. Sim, você concorda? Sim, eu concordo. E em relação aos pontos que eu mencionei, reforma política, que reforma você acha viável e desejável hoje para o Brasil do ponto de vista da institucionalidade política? Eu fui voto vencido em muitos lugares que debati isso, mas eu particularmente era favorável a que nós tivéssemos uma constituinte para fazer que foi uma ideia original que surgiu e que foi abandonada, detonada. Se eu não me engano, a própria Dilma chegou a defender isso e depois
houve uma reação muito forte contrária Uma de vários constituinte setores. específica. Uma constituinte específica para fazer uma reforma. Porque esse Congresso não tem a menor condição. Esse Congresso não vai, Luiz, cortar na carne. Esse Congresso não vai fazer as mudanças que tem que fazer. Não vai pensar os partidos, não vai pensar as obrigações, não vai pensar as mudanças. E quais seriam as mudanças, né, que poderiam advir de uma constituinte exclusiva? Que você aí eu acho que é um debate que a gente tem que abrir com a sociedade. Sim, mas você, né, tem alguma ideia? Tem algumas coisas. Primeiro isso, deixar claro que eu não acho que seja inconstitucional. Eu acho que você pode... mas você não pode fazer uma constituinte exclusiva. Eu acho que pode. Eu não entendi até hoje por que não poderia fazer uma constituinte exclusiva para a reforma política. Acabando a reforma política, essa constituinte estava dissolvida, né? Enfim, que você pudesse travar a questão do modelo eleitoral, que você pudesse pensar no tempo de televisão, que você pudesse organizar as alianças partidárias com mínimo de critério, que você pudesse pensar na elaboração. Quantos partidos? Nós temos 30 e tantos, 33 ou 34 partidos políticos hoje. Qual é a necessidade da criação desses partidos políticos? Qual é a exigência que você tem? Hoje, o Congresso não tem condições de fazer com que essa mudança possa acontecer. O financiamento público de campanha, isso é um ponto central. Esse Congresso que tem hoje aí não vota isso. E eu defendo o financiamento público de campanha. E esse é um debate difícil da sociedade acompanhar, porque a sociedade, a gente não tem dinheiro para educação, a gente não tem dinheiro para a saúde. Eu acho até que tem, né? Mas, enfim, gastar dinheiro com o processo eleitoral, o problema é que hoje, do jeito que você tem um mercado aberto. E você tem a morte da democracia com financiamento privado da campanha. As campanhas são milionárias, nós vimos isso nas campanhas que fizemos. Hoje, aqueles que têm a gestão da cidade financiam as campanhas que eles querem que vençam e eles conseguem o resultado eleitoral concreto. Né? São campanhas patrocinadas e caríssimas. De candidaturas avulsas da sociedade? Me agrada. Não estou falando aqui em nome do PSOL. Estou falando, aliás, claro, a conversa aqui Marcelo Freixo. Graças a Deus eu consegui essa independência e não tenho que me submeter às opiniões. Enfim, não sei se seria essa a opinião do partido. Sim. Talvez até não sei, não fiz esse debate interno. Mas eu acho que você pode ter uma candidatura avulsa, que seja da sociedade, e pode ter a candidatura partidária. Sim. Como existe em outros lugares. Limitação de reeleição, né? Inclusive para o legislativo. Eu acho que é bom. Eu não sei qual vai ser o resultado disso. Me agrada a ideia de que você possa ter uma... Eu, por exemplo, sou contra a reeleição para o executivo. A reeleição do executivo, eu acho que, por mais que você possa dizer, mas aí 4 anos são pouco, que realmente pode ser, mas a reeleição, a gente sabe como isso nasceu com o governo Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que ele tem um preço muito alto. E acho que tem que ter uma limitação. Qual seria essa limitação? É algo que a gente tem que aprofundar o debate. Mas acho que a limitação para o legislativo também é bom. Não sei, de repente você pode ter 2 ou 3 mandatos para vereador e depois você tenha que ser outra coisa, pode ser deputado federal, estadual, mas uma limitação força uma renovação. A gente pode pagar um preço alto por isso, perdendo bons parlamentares, mas eu acho que é um preço que a gente tem que pagar. Então, eu sou favorável a que você tenha limitação, que você não tenha reeleição para o executivo, que você tenha limitação de reeleição para o legislativo, e aí tem que ver qual é a quantidade de mandatos que seria razoável. Eu não gosto de voto em lista, né? Eu não gosto de voto em lista, e você? Eu acho que o voto em lista, eu também não gosto, porque aí você remete à burocracia partidária, o controle de quem entra e quem não entra, isso é sempre um risco muito grande. A Europa vive uma grande crise de representatividade, inclusive por conta disso, né? Eu acho que essa lista partidária, porque o financiamento público de campanha esbarra nisso. Pois é. Né? Como é que você tem o financiamento público de campanha? Para ter o financiamento público de campanha, você tem que ter voto em lista. Eu acho que o voto em lista poderia acontecer desde que ele pudesse ser alterado conforme a votação da sociedade, que a gente criasse um mecanismo misto, onde o resultado do processo eleitoral pudesse alterar a lista apresentada pelo partido. Isso me parece mais interessante, porque eu acho que não ter o financiamento público de campanha, o preço é muito alto. Porque aí você tem um mercado eleitoral que você perde completamente o interesse público. Como fazer para que, além disso, a representatividade tivesse um outro significado? Como dar outro status à participação popular? Eu acho que você pode ter as candidaturas avulsas e, ao mesmo tempo, ter as candidaturas partidárias, quem quer se candidatar de forma avulsa. Aí é algo como a gente nunca teve, que você tem que estudar para saber qual o modelo. Mas eu digo mesmo o funcionamento do legislativo, por exemplo. Aí eu acho que você tem que ter prestação de contas, eu acho que você tem que ter modelos
de iniciativa popular que possam gerar. A gente tem alguns projetos de lei que tramitam sobre isso, que aproximam muito dessa prestação de contas, mas mais do que prestar contas, fazer com que essa capacidade de participação possa ser mais ativa, inclusive apresentando projetos de lei. Eu acho que você tem que criar um mecanismo onde a sociedade se aproxime mais do dia a dia do parlamento, e não só de votações importantes, simbólicas, que acontecem no máximo 3 vezes por ano. O PP... O PP, o que acontece com o PP? Se você imaginar, por exemplo, primeiro que a gente não pode, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, a gente não pode cair na armadilha que muitas vezes colocam para a gente dizer que qualquer crítica que se faça ao PP é porque você é favorável ao tráfico, né? Então, quem critica o PP é porque tem saudade do tráfico. Essa armadilha eu me nego a fazer esse debate, eu não me submeto a fazer esse tipo de coisa. Para o bem de quem sempre defendeu o policiamento comunitário, para quem sempre defendeu a política de proximidade, a UPP precisa e deve ser criticada, e deve ser pensada. Imaginar que qualquer crítica ao PP seja o desejo do não policiamento na favela e com isso a consequência da volta ao tráfico, isso é o subdebate, isso é desonesto, né? Então não é isso que a gente está travando aqui. Hoje, por exemplo, os moradores onde tem o PP, eles podem conseguir uma expressão política muito maior do que antes? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É verdade. Hoje, todas as manifestações ocorridas na Rocinha teriam acontecido se o tráfico tivesse domínio? Eu não sei, acho que não. E isso em qualquer outro lugar, né? Hoje, o debate político você pode travar dentro dos lugares da UPP, inclusive contra a UPP, contra algumas práticas da UPP. Aconteceriam se não tivesse a UPP? Eu acho que não. Eu sempre defendi o policiamento de proximidade, sempre defendi que existisse... Agora, um policiamento que tem que ser voltado à dignidade e às melhorias da condição de vida daquelas pessoas. Não pode ser um policiamento para provocar o silêncio para projetos que estão fora da favela em áreas estratégicas. Evidente que os lugares que receberam o PP atendem a um projeto de cidade, não atendem a um projeto de segurança pública. Os lugares com maior índice de violência não receberam o PP. Nós sabemos disso, né? O mapa das UPPs é um mapa da cidade. Nós sabemos também que, além da polícia, não chegou a nenhum outro setor. Nós sabemos que o investimento em saneamento, investimento em educação, investimento em saúde, investimento em cultura, eles não chegaram, depois de 5 anos de UPP. Não chegaram, efetivamente, porque não era prioridade. Efetivamente não. O preparo desses policiais é muito ruim. Eu estive no Cefap, aliás, a gente não conversou sobre isso. Eu venho recebendo diariamente cartas de recrutas que estão no Cefap reclamando uma barbaridade das condições de treinamento, das condições de vida ali dentro. Policiais estão sendo preparados para o PP. Você escreveu um belo artigo para a Folha de São Paulo. Baseado na visita isso. E a partir da morte do Paulo, que era um recruta que foi morto sob tortura, porque eu chamar aquilo de trote, né, um rapaz que, enfim, teve convulsão, queimaduras, né, porque foi submetido a um treinamento absurdo e desumano, meio-dia, no lugar mais quente do Rio de Janeiro, quando a sensação térmica era de 50 graus, ele veio a morrer por conta disso. Essas pessoas estão sendo preparadas para a unidade de polícia pacificadora. Então você tem um problema grande na formação, você tem um problema grande no controle, né? Você tem um grande problema no projeto, a UPP social simplesmente foi abandonada, né? Você não tem mecanismo. E o grande problema da UPP, né, no meu entendimento, é que você não tem mecanismo de participação da sociedade civil, você não tem mediação da sociedade civil. Você tem uma lógica militar de controle de áreas estratégicas sem mediação da sociedade civil, um processo de encarecimento muito grande dessas áreas, onde, por mais que a gente sempre tenha defendido o policiamento comunitário e ninguém quer que a polícia saia dali, não se trata... esse debate não pode ser reduzido ao simplismo. E ele é reduzido sistematicamente por todos os lados. Por todos os lados. Por todos os lados. Eu já vi críticas que são que não absurdas. Que não ajudam. Então, o processo da CIA, não sei, da CIA, eu acho, de controle mundial de populações periféricas. Então, um projeto, uma espécie assim, de intervenção militar que... Eu já ouvi coisas do Arco da Velha, porque, por exemplo, diz o seguinte, olha, que desqualificam a história, porque o PP é fruto de uma história, a tomada de experiência. Sim, e claro. Tem as suas perversões, né? Tem os seus tem muitos problemas, e traz consigo também muita nossa luta, claro. acabando com incursão militar, né? Acabando com as invasões bélicas,
Porque você passa a ter um atendimento 24 horas, como você deveria ter, como em Copacabana, em qualquer lugar. Você não invade a Gávea, não invade Leblon, não invade a Rocinha, você tem lá um serviço 24 horas que é prestado, que deveria ser prestado em benefício e a serviço da cidadania. Só que com essas polícias... É isso. Você não tem uma nova polícia. Ter o quê? Esse é o problema, assim. E o grande problema é que estão pegando uma ideia que não é uma ideia ruim para nenhuma favela, que é da ideia do policiamento comunitário, exatamente para evitar as inserções e para evitar as mortes, para evitar o tiroteio, e você está transformando isso num controle militar, né, de uma polícia despreparada, de uma polícia que continua sendo preparada para a guerra. Para né? fazer o que? Porque, polícia comunitária com polícia para a guerra? Porque é isso, nós não temos uma nova polícia, nós não temos uma nova política. Agora, o governador Sérgio Cabral criou um problema tremendo para ele mesmo, porque ele, pelo que há de virtuoso, de positivo na UPP, ou pelo menos na ideia da UPP, ele criou os sem UPP. Exatamente. Que são a grande maioria. É só ver o que está acontecendo com Madureira, né? Ele só investiu no cinturão, como você disse, no cinturão da cidade. Elizabeth Arden, nesse circuito para inglês ver, turístico dos jogos, etc. Né? E com interesse nos investimentos imobiliários, né? Evidente. Foi essa a escolha. Então, ele criou os sem UPP. Então, aqueles que ouvem as vantagens da UPP se revoltam porque não as têm. Mas se revolta também porque houve uma piora. Não, pois é. Além disso, isso produziu uma piora nas outras áreas. A polícia, sendo a mesma, continua perpetrando as velhas práticas alhures, quer dizer, fora das áreas do UPP. E eles têm que produzir polícia numa velocidade como eles nunca produziram antes. Você imagina o resultado. E ao produzir polícia de uma forma mais rápida, e a mesma polícia, eles produzem uma polícia ainda pior. Sim, claro. Né? Claro. Sim, então, onde o policial é vítima dessa história também. E aí o resultado está aí. Como você diz, o modelo, a ideia de polícia de proximidade, polícia comunitária, de respeito aos direitos humanos, respeito à cidadania, evitando o controle territorial de grupos armados que traficam, ou que seja, né? E, nesse sentido, garantindo o acesso à cidadania, aos direitos, a todos os sujeitos, inclusive nas favelas. Essa ideia, que acaba com as invasões, é uma ideia democrática, é uma ideia fundamental, que nós sempre defendemos. A concepção é... A concepção. Entretanto, feita como está sendo feita, sem a ação social, sem a assunção de responsabilidade sem mediação da sociedade nas outras civil. áreas, sem a mediação da sociedade civil, sem a transformação das instituições policiais e dos métodos de ação, é claro que aí você tem perversões de todo tipo. Claro. Mas elas acabam em escala geométrica se expandindo para o Estado. E o governador, que tinha como joia da coroa essa iniciativa... A única que tinha sobrado. Que tinha sobrado, acaba criando problemas para si de toda a ordem. Né? Hoje ele está com problema dentro das UPPs e problema onde não tem a UPP. Eu vou te contar só um exemplo para a gente poder ir para outro ponto. No Morro da Babilônia, né, Chapéu Mangueira e Babilônia, nós tivemos um problema grave com um rapaz que foi agredido por um policial. E nós fomos procurados, a Comissão de Direitos Humanos é sempre muito procurada. Eu liguei para o Coronel Frederico Caldas, que hoje é o responsável pelas UPPs, pedi para que o morador fosse com um membro da minha equipe, com um membro da Associação de Moradores, para registrar, para conversar. Enfim, eles foram atendidos. Quando eles estavam saindo de lá, o policial que tinha participado da agressão estava na porta, filmando eles. Na porta da sede geral das UPPs, lá no Alemão. Você acaba de denunciar para o comandante-geral das UPPs e aquele policial que participou da agressão vai filmando ostensivamente, de forma ameaçadora, o meu assessor, a liderança comunitária e o jovem agredido. E aí eles voltam para dar queixa de novo. E eles têm que sair dali escoltados. O que isso tem a ver com o policiamento comunitário? Sim, eu vou te contar outra. Eu fui procurado também por, enfim, ativistas dos direitos humanos que atuam, que são moradores dessa favela, que vivem lá desde criança, etc. Me disseram o seguinte: a situação inicialmente com a implantação da UPP era excelente, nós estávamos muito felizes, porque aquela história dos meninos armados se impondo tinha terminado, eles continuavam lá fazendo o seu tráfico de drogas, o seu negócio de drogas, mas sem as armas, sem a imposição do terror. O negócio da droga acontece em qualquer lugar do mundo e tal, então eles estavam muito felizes com isso, porque se sentiam humilhados pelo poder desses garotos armados, se sentiam sempre sob ameaça, não tinham liberdade, aquela situação horrível à qual eles estavam submetidos. E muitas vezes nós, na esquerda, esquecemos
esse problema, quando falamos da UPP, como se o problema fosse só o problema da polícia. Nos esquecemos da situação que acontece ou paralelamente ou que acontecia anteriormente, um problema gravíssimo que precisava ser enfrentado. Claro. Bom, então eles estavam muito felizes, as coisas estavam andando muito bem, eles estavam respirando um outro oxigênio. E os policiais que atuavam ali eram policiais que muitos tinham, inclusive, nascido ali, alguns nascidos, outros tinham trabalhado ali muitos anos. Eram pessoas muito queridas pela comunidade. E havia, então, um entendimento e um tipo de respeito que era novo, era uma experiência de valorização da cidadania. Eles estavam, de fato, celebrando aquele novo momento. Chegou um oficial com status superior àquele que comandava a área, corrupto, que começou a negociar com mototaxista, com van, com o tráfico, e os velhos esquemas começaram a se impor. Esse oficial começou a cobrar todo tipo de propina, a negociar, a reprimir o baile funk por conta de outros, outros interesses, etc. E a situação voltou a ser a que era, ainda em condições piores. Com a UPP funcionando, então, como uma espécie de sobrepeso, sobretaxas, de excedente de repressão, de medo, e essa é a grande de reclamação tirania. que você está vendo cada vez mais se generalizar. Essa é uma preocupação. Eu venho conversando muito com moradores e, assim, é visível que o incômodo com a UPP vem crescendo muito dentro das áreas de UPP. Pois é. Não é só uma juventude mais politizada que está se queixando. Não é só, não é verdade. A degradação está cada vez maior, porque é isso, você não tem uma nova polícia, você não tem sistema de controle, você não tem projeto. Um documentário maravilhoso da Maria Augusta Ramos, que completa a sua trilogia, ela havia feito Justiça, Juízo e agora Morro dos Prazeres, sobre a UPP nos Prazeres. Ela ficou um ano, mais ou menos, filmando o cotidiano. E é um filme impressionante porque você acompanha aquele processo no cotidiano. E você observa como as abordagens continuam sendo abordagens à moda antiga, do suspeito, do inimigo. É isso. E aqueles jovens negros... Só que agora rapazes, dormindo com o inimigo. Todo o tempo eles dão 3 passos, passam de novo pelo beco, vêm daquela rua, eles são parados e hostilizados. Quer dizer, por mais que haja uma certa... um certo teatro do respeito, até porque ela estava filmando, claro. Mas é evidente que há uma densidade, uma opacidade, uma densidade negativa, corrosiva, tutelar, tirânica mesmo, tentacular, que tira o ar. Né? E isso é muito grave, quer dizer, você transformar policiamento comunitário, que é de solução de problemas, de construção coletiva de alternativas, de oxigenação, que é o contrário do que... De ampliação de cidadania. Nós temos... Não pode ser de restrição, não pode ser de segurança controle. Como um direito, como garantia de direito, transformar isso nesse poder panóptico, exatamente, só pode dar desastre. Né? Marcelo, um pouquinho das milícias continuam sendo um grande problema. Que, aliás, é um debate que só pode ser feito com esse último ponto que a gente analisou. A milícia não está separado desse debate da cidade e desse debate do PP. E do debate das polícias, transformação e do debate das não polícias. É o mesmo debate. E a gente tende, não nós, mas a sociedade tende a fazer esse debate. Uma coisa é a milícia, a outra é o PP. Exato. Na verdade, você precisa fazer esse debate junto. Né? Por que as UPPs não estão em área de milícia? Não estou dizendo que deveriam estar. Mas se você pegar o mapa das UPPs, é muito só curioso. O Batam, né? Só o Batam, que é um efeito óbvias. simbólico. Claro. E só para esclarecer e lembrar todo mundo, foi no Batam que os jornalistas do jornal O Dia foram capturados e foram barbaramente torturados. E por isso, só por isso eu consegui aprovar a CPI na Assembleia Legislativa, porque eu já tinha feito o pedido há um ano, né? Então consigo aprovar a CPI. Em 2008, né? O pedido é em fevereiro de 2007. Assim que você assumiu a gente consegue abrir a CPI em junho de 2008. Você tem uma ideia. Depois que houve esse episódio. E esse episódio aconteceu em maio de 2008. Exato. Que mostra a sua vinculação direta com a abertura da CPI. Então o Batam é um efeito simbólico. Coloca uma UPP no Batam para dizer que a gente também enfrenta a milícia com a UPP. Não é verdade. Aquilo é exceção que confirma a regra. E o grande exemplo disso é a Cidade de Deus, né?
Você pega aquele espaço ali de Jacarepaguá, que é um espaço tradicional das milícias, você tem ali diversas milícias, inclusive com grandes guerras hoje operadas ali, entre elas, com tráfico, entre o tráfico, enfim. A Cidade de Deus era a única área daquela região que tinha o tráfico de drogas. A Cidade de Deus recebe o PP. E todo o entorno que era da milícia continua funcionando, intocável. Porque a milícia não incomoda tanto a esse projeto de cidade de negócio, quanto o tráfico nessas áreas incomoda. Então, por isso que esse debate sobre as UPPs enquanto projeto de cidade, enfim, tudo que vai sendo desvirtuado, lamentavelmente, da concepção original de polícia de proximidade, tem uma relação também direta com a concepção de milícia e com a sobrevivência das milícias. Hoje, as grandes lideranças milicianas estão todas presas em função de um bom trabalho feito pela Draco, da Polícia Civil, que começa lá com o Cláudio Ferraz, tem o Capote, depois, que é quem está lá, com a CPI e com o Ministério Público. Né? Porque é isso também, eu acho que a gente tem que reconhecer os avanços, também, tem que falar. Tem muita gente boa no Ministério Público, tem gente boa em tudo quanto é lugar. Na Justiça, em todo lugar. Então, até no parlamento. Tem gente boa em tudo quanto é lugar, tentando lá, enfim, alguns conseguem mais, outros menos, mas as grandes lideranças foram presas. E a resposta do governo é cínica, porque ele diz isso: nós enfrentamos as milícias, nós prendemos os milicianos. Quando, na verdade, sabe que é uma meia-verdade. Eles foram presos, mas nenhuma área de milícia deixou de ser de milícia, porque eles continuaram com o controle da van, continuaram com o controle do gatonete, continuaram com o controle territorial e imobiliário, continuaram com a extorsão direta dos moradores, continuaram com o controle eleitoral desses territórios, o que é fundamental, porque eles reproduzem o modelo eleitoral, não só deles, mas de muitos outros que têm e uma pesquisa vínculo direto. Muito interessante, né, do Inácio Cano, nosso amigo colega, mostra, o título é No Sapatinho, né, que significa na surdina, né? Isso. Mostra que mudou a prática usual média da milícia, que antes matava ostensivamente e exibia como troféu o torturado, humilhado, a tiro vítima, de fuzil no rosto era uma característica que eles tinham. A vítima da sua ação bárbara, etc., que era uma maneira de intimidade e impor o seu poder. Isso. Depois da reação política que proveio da sua ação na CPI, da ação de colegas seus e de, enfim, promotores e juízes e do Cláudio Ferraz, da polícia ou do Capote, etc. Depois de tudo isso, a milícia continuou agindo, mas agora matando e sepultando, desaparecendo com os corpos, e isso teria alguma relação com o crescimento dos desaparecimentos nessa área também. Quer dizer, ao invés de chamar atenção para os assassinatos, para a sua brutalidade, a propaganda da sua brutalidade, da sua força, agora estavam agindo de modo mais discreto para evitar tanta visibilidade. E pode, inclusive, resultar na não candidatura de lideranças, para não atrapalhar nos seus negócios, fazendo os acordos políticos. Isso é algo que a gente vai assistir. Mas pode ser que a milícia faça também uma opção para não se expor, continuar no sapatinho, também na política. Não tem também na política. Isso é algo que a gente vai observar. Mas fato é que o número de territórios, inclusive dominados pela milícia, aumentou, o que mostra que a sua força dos negócios é muito forte. E são muitos os territórios hoje dominados. E é máfia, né, Luiz? Tem projeto de poder, é máfia. Tem estrutura de domínio de território, envolve muito dinheiro e a gente está longe de ter resolvido isso. Isso tem a ver com a transformação das polícias. Eu fiquei comovido com o seu artigo para a Folha de São Paulo falando sobre a necessidade da reforma das polícias, velho tema nosso, né? Claro. Com o fato de você generosamente ter se referido à PEC 51, lógico, o que é muito raro, porque você é de um partido, o PSOL. Quem apresentou a PEC 51, que é a PEC da reforma das polícias, para a qual eu colaborei, foi o Lindbergh Farias, que é senador pelo Rio de Janeiro, pelo PT. E essa sua disposição de citar a PEC, que parece natural no ambiente intelectual, no ambiente civil, na verdade, na política é raro. Você nunca reconhece nenhuma virtude, nenhuma contribuição e nunca chama atenção para a importância. Muito pelo contrário, eu acho que a PEC 51, e eu sei da tua contribuição naquele texto, ela é decisiva e ela materializa
toda essa luta da gente, porque não adianta também nós ficarmos eternamente num debate teórico, na academia, nas universidades, nos debates, se a gente não materializar isso enquanto proposta concreta de avanço. E a materialização está na PEC 51. Alguns vão poder ter divergência do texto, vai ter que mudar uma coisa ou outra, mas fato é que você tem ali uma proposta de emenda constitucional que, sem dúvida alguma, simboliza o que nós acumulamos ao longo de tantos anos dessa mudança, que sabemos que não vai ser fácil, e se não tiver maturidade política para criar os consensos, para criar a unidade, né, naquilo que é mais importante, eliminando a divergência onde é menos importante, a gente está frito, a gente vai ficar o ano inteiro, né, esse e tantos outros anos, debatendo uma outra polícia, e a nossa polícia vai continuar matando, a nossa polícia vai continuar morrendo, a nossa polícia vai continuar desaparecendo, e nós vamos ficar anos e anos debatendo aquilo que queria com uma realidade. Há uma tradição na esquerda, enfim, fratricida, né? Sim. Que é definir o mais próximo como o principal inimigo. Principal inimigo. E é muito difícil caminhar. É difícil caminhar. Agora, uma última questão que eu acho muito significativa e importante. Você disse, não sou contra os negócios, os investimentos, etc. Ou seja, não sou contra o mercado. Você falou do capital, depende da sua relação com o poder público, depende do que se faz. O discurso passou a ser, o discurso muito frequente na crítica sistêmica passou a ser o discurso anticapitalista, que é um discurso diferente do seu. Como é que você vê isso? Como é que você se situa diante disso? Luiz, nós não vamos, a gente precisa ser muito sincero, né? Eu não sou um defensor do modelo capitalista, não, muito pelo contrário. Agora, nós não vamos provocar uma revolução, não há nenhum elemento, instrumento, momento, né, de qualquer possibilidade. A revolução que está colocada é uma revolução de cotidiano. Eu acho que os movimentos da jornada de junho, elas foram revolucionárias na sua capacidade de mobilização, no impacto que isso gerou. Agora, nós não está em jogo uma mudança do modo de produção. Não há nenhuma eleição, né, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, que vai alterar esse modo de produção. Nós não teremos uma outra relação, nós não teremos e nem eu defendo um Estado socialista autoritário, controlador, nunca defendi isso na minha vida. Né? Eu sou, antes de qualquer coisa, um militante de direitos humanos, alguém que defende a dignidade humana acima de qualquer modelo, acima de qualquer sistema. Qualquer sistema que, para se legitimar, tenha que eliminar a dignidade humana de qualquer segmento da sociedade, eu não o defendo e estarei fazendo oposição, seja qual for, para desespero de muitos dos meus companheiros. Mas eu sou um militante de direitos humanos, essa é a minha formação humana e política. Vou morrer trabalhando com os direitos humanos, que sempre trabalhei antes de qualquer mandato, sempre trabalhei no cárcere, na favela, e acho que os sistemas precisam ser mais justos, acho que o sistema precisa ser, evidentemente, mais humano para eliminar essa invisibilidade, essa tragédia urbana que está colocada. Agora, sou de um partido que é socialista, mas não está em curso qualquer possibilidade de mudança do modo de produção. Então não adianta tentar fazer um discurso que não seja real, que não seja honesto, de ser contra o mercado, de ser contra... O que eu não quero é que a Odebrecht governe no meu lugar. O que eu não quero é prestar contas, né, à OAS de como vai ser o sistema de transporte. Eu quero, se a sociedade assim entender, que o investimento seja feito mais no sistema ferroviário do que no sistema rodoviário. Né? A gente precisa diminuir o número de carros nas ruas, a gente precisa trabalhar o debate do meio ambiente, não à luz do interesse da especulação imobiliária. Né? Isso é uma coisa. A outra é você imaginar que é possível hoje governar o Rio de Janeiro sem nenhum investimento. Não é. O investimento é fundamental, a gente precisa da geração de emprego, a gente precisa... Agora, a gente precisa de transparência, a gente precisa de ética, a gente precisa de uma sociedade que seja mais participativa. Traduzindo isso para a questão policial, rapidamente me lembro de uma situação na aldeia Maracanã, em que eu discutia desmilitarização e transformações na polícia, a PEC 51, etc., já depois dos movimentos, naquele processo todo. E um rapaz muito inteligente expressava ali uma posição, e eu não me esqueci disso porque acho que ele simbolicamente sintetizava justamente as visões que eu considero equivocadas, sectárias e paradoxalmente cúmplices da manutenção do status quo. Ele dizia o seguinte: não, tudo bem, são mudanças
interessantes, são mudanças que parecem positivas, tocam alguns pontos, mas eu acho tudo isso muito tímido, que na verdade é uma reforma. Nós precisamos detonar o sistema de justiça criminal, as polícias, etc., revolucionar a sociedade e todo o sistema, porque afinal de contas as diversas pontas do sistema se interconectam, de modo que a destruição de todo esse conjunto é que seria necessário para que se edificasse uma alternativa. E aí eu me lembro que perguntei a eles assim, tá bem, como é que se faz isso? A que custo se faz, como se faz, e está no horizonte da sua vida, da minha vida, da vida dos nossos netos, pelo menos pelo que podemos avaliar hoje, esses acontecimentos aos quais você se refere, essas possibilidades? Ele reconheceu que não. Eu disse, bom, então significa o seguinte, a sua posição é excelente para aqueles que querem manter o status quo, inclusive policial. É excelente, porque ou você faz tudo ou você não faz nada. Se você não pode fazer tudo, você não vai se comprometer com o passo possível, viável historicamente, com as reformas, etc. Sim. Porque você é puro, ou faz tudo ou não faz nada. E não fazer nada é excelente, porque você sabe que isso significa compactuar com o status quo. Isso significa você se guetificar. Isso significa você... Vai para o gueto. Vai para o gueto, você fica no lugar... É isso. Você fica num lugar muito confortável entre os mesmos. Superior a todos, você é puro, você é o sacerdote da pureza. Eu tenho dito há muito tempo que a luta política é uma luta que tem que ser pedagógica. Eu tenho várias falas minhas onde eu insisto nisso e não queria deixar de falar isso aqui. A luta política é pedagógica. Isso que a gente está falando aqui, a gente está conversando não sei há quanto tempo, mas isso é uma luta política pedagógica. Né? Quando a gente quer que alguém assista, a gente pensa nisso, que isso vai gerar mais debates. Quantos e quantos debates a gente participa por ano? Né? A luta política ela é pedagógica porque ela depende da construção de um outro olhar e de outras possibilidades. Né? A ideia do... E aí pedagógica para a gente também, né? Não, o tempo inteiro. Todo mundo aprende, Imagina a quantidade de coisas que a gente aprendeu. Se alguém tinha alguma dúvida disso, em 2013, a gente... Quanto a gente aprendeu? Quanto a gente aprende a cada momento. Né? Eu sempre digo isso, eu dando aula nas prisões, durante muitos anos eu dei aula na prisão, eu sempre aprendi muito mais do que eu ensinei, porque a quantidade de vida extraordinária que tinha na história de cada um dos presos era muito mais do que tinha na minha vida. A quantidade de coisas que eles têm a dizer é muito mais do que eu tinha a dizer. Por mais que eu pudesse ter lido mais do que eles tinham vivido coisas que eu jamais descobriria em qualquer livro. Então, a fusão dessas duas coisas é uma sabedoria para todos os lados. Todo mundo tem que aprender o tempo inteiro. Né? E na política é isso. Agora, a gente tem que ter o desafio de falar com os diferentes e de falar com os indiferentes. Porque senão eu vou falar sempre para os mesmos, eu vou ser sempre muito aplaudido, eu vou sempre ficar muito feliz, mas a minha capacidade de alterar concretamente a realidade vai ser muito pequena. E eu quero alterar a realidade. Eu tenho desejo de alterar a realidade. Tenho as minhas utopias, tenho os meus desejos, que eu sei que boa parte deles nós não conquistaremos, mas eles precisam ser guias, eles precisam fazer a gente andar para frente, né, como o Galeano diz, a gente precisa ser movido a andar para frente. Agora, o andar para frente é um passo após o outro. E um passo após o outro tem que ter conquista. Um passo após o outro não pode ser só reafirmar o impossível. A gente tem que reafirmar os nossos sonhos, sendo possíveis ou não, mas a gente tem que buscar conquistas. E para isso, não significa um nível de pragmatismo que elimine os nossos valores e que elimine os nossos princípios. Não. Né? Mas que faça a gente ter conquistas concretas. Isso é possível. Isso é possível. A história do Brasil está mostrando isso. Claro. Né? Nós não estamos parados. Eu concordo inteiramente com você. Eu me lembro do nosso último encontro público lá na UERJ, naquele debate que eu organizei. O auditório estava super lotado. E eu me lembro que ali eu tive exatamente essa impressão, eu cheguei a dizer isso. Eu disse, olha, nós estamos aqui nos aplaudindo reciprocamente. Essa saudação é muito importante, porque nós apanhamos tanto e somos minoria, nós precisamos também do reforço narcísico e do reforço coletivo, do sentimento de pertencimento. Isso tudo nós fruímos, isso tudo nos alimenta, isso é importante. Mas nós não devemos nos enganar, porque esse momento de celebração de unidade, de consenso, às vezes força em nós a ideia de que nós somos melhores, superiores, temos a verdade, conhecemos a realidade.
E sempre nesse momento, sobretudo na universidade, porque aquele não era um ato político, estrito senso, é importante que haja um momento de angústia, de inquietação, que desequilibre, desestabilize as nossas certezas e esse apaziguamento interno, que é o primeiro passo para a acomodação. É preciso que nós incorporemos sempre a dúvida, puxando ao limite, no sentido da crítica a nós mesmos, na abertura para o diálogo, na escuta, puxando ao limite as consequências das nossas ideias, buscando repensar alguns pressupostos das nossas interpretações. Nesse sentido é que essa experiência pode ser pedagógica, né? A gente não apenas acumular mais conhecimento, expandindo a experiência, mas a gente ser capaz de desaprender sempre, né? Sim. E você é o maior exemplo, um dos maiores exemplos de que isso é possível na política, né? Dois exemplos disso, né, Luiz? Assim, o parlamento é apodrecido? O parlamento é burguês, como muitos afirmam o tempo todo? É pior. Quem dera que o problema do parlamento fosse só ser burguês. O problema é muito pior do que isso, né? Agora, a CPI das milícias foi uma contribuição concreta para todas as nossas lutas? Foi. Qual o lugar que mais se matou jovem, pobre, negro e favelado? Nas áreas de milícia. Qual era a organização que poderia fazer o enfrentamento que nós fizemos à milícia? Alguma associação de moradores? Alguma ONG? Não poderiam. Né? A gente no parlamento poderia. A gente pegou aquele espaço apodrecido e colocou a serviço de algo absolutamente... Teve um preço, mas foi fundamental. Trabalhamos junto com a Polícia Civil, que sozinha também não conseguiria, porque não teria força nem dentro da Polícia Civil para fazer isso, de alguns promotores que sozinhos também não teriam força dentro do próprio Ministério Público para fazer isso, e nós conseguimos, trabalhando juntos, chegarmos a isso, né? Conseguimos chegar a um resultado concreto, quer dizer, e foi de uma enorme contribuição. Isso fez com que a gente fosse ali, mudasse o sistema político, mudasse o modo de produção? Não, evidente que não. Mas a gente conseguiu ali concretamente, além de tantas outras, estou dando um exemplo do que a gente conversou aqui. A história do Brasil, além de tantas outras, a gente vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Se nós vencermos a Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente vai transformar o Rio de Janeiro numa cidade socialista? Não vamos. Mas vamos gerar contradições e vamos gerar a possibilidade das pessoas participarem, que vão gerar grandes mudanças. Isso é possível. Isso é possível. E isso a gente vai buscar. Né? Então é isso que a gente tem que ter como programa e como capacidade de estar buscando cada vez mais gente, para além dos partidos. Mesmo eu reconhecendo que os partidos são importantes, que estão numa crise profunda de identidade, você tem que ir além. Hoje nenhuma mudança concreta mais profunda vai acontecer nas mãos de um único partido ou de um ou de outro partido. A gente tem que conseguir mobilizar a sociedade para isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz.